Fala galera, beleza? Aqui é Elder Lagos, estrategista e designer. Nesse canal eu falo sobre branding e design de marcas. Hoje em especial eu trouxe aqui para você um material muito importante, muito legal, né? Trouxe até uma, um slide bem interessante aqui para mostrar para você como uma marca ela pode se tornar amadora. Quando eu falo amadora, é amadora a ponto de não pensar estrategicamente nas suas ações, né, nas suas campanhas, ou enfim, em toda a sua estratégia ali em geral, e consequentemente tomar um prejuízo muito grande. Às vezes por um fator ou outro. A gente vai ver aqui que uma marca ela pode tomar um prejuízo muito grande, uma marca pode acabar, pode tomar assim prejuízos milionários inclusive por conta de erros estratégicos na hora de criar todo o seu planejamento de branding ali. Então, bora para a tela aqui que eu quero mostrar para você o que eu preparei. Bem, a gente vai falar aqui sobre o que torna uma marca amadora. Primeiramente, a gente tem que entender o que é uma marca, né? Eu trouxe aqui um exemplo muito importante aqui sobre o que é a marca. A marca, ela é o conjunto de percepções que uma pessoa forma sobre um negócio, serviço ou profissional. Pega só esse exemplo que eu trouxe aqui. Você já, obviamente, já conhece a Lacoste. Você conhece a marca Lacoste. E eu quero deixar claro que eu não estou falando mal da Lacoste, mas a, a história da Lacoste, como você pode ver no slide de cima, a Lacoste nasceu para ser uma marca antiga, uma marca clássica, voltada para o público que consome tênis. Tanto que você, até muito tempo atrás, né, até pouco, aliás, tempo atrás, você é, percebia que a Lacoste era uma marca de luxo limitada a um esporte que também não tem não tem muita gente que pratica o tênis, né? Tem uma galera, conheço, tenho amigos que praticam tênis aí semanalmente, mas o público em geral ele é pequeno. Porém, ela foi criada e o branding dela, a percepção de marca que as pessoas tiveram dela, que era uma marca de luxo, um esporte de luxo, um esporte até então, inclusive, um esporte mais limitado, com a entrada limitada para um público seleto. Porém, com o tempo a gente foi vendo que essa mesma marca, ela foi utilizada por um estilo musical que não é muito bem aceito por algumas pessoas, que é o funk. Então a gente começou a ver que tinha muito funkeiro usando a marca e tudo mais. Então, talvez eles tiveram a percepção de marca que a gente tem, que a gente está comentando aqui sobre essa questão de ser uma marca de luxo, porém eles adotaram aquilo. E hoje em dia, a marca ela não é mais vista como nasceu. Ela não é mais vista como uma marca de luxo voltada para um esporte que é mais limitado a certos tipos de pessoas. Hoje em dia ela é vista como o cara que usa Lacoste, ele tem, sei lá, tem um estereótipo de funkeiro, sei lá, alguma coisa assim. Porém, eu não tô, como eu disse, eu não tô falando mal da marca, mas o que eu quero exemplificar aqui é que a percepção de marca ela varia de pessoa para pessoa. Tanto é que tem gente que compra um tipo de marca por certos motivos, a soma de vários fatores, e tem a percepção de branding pela soma de vários fatores que não tem por outra, e então ela prefere não comprar aquela marca. Existem, inclusive, pelo menos sete elementos principais que o Primal Branding, né? Depois a gente pode até criar um vídeo falando sobre isso, que mostram que, que compõem o branding, que compõem uma marca. Então, se você tem essa soma de sete fatores ali, e aqueles fatores não contribuem para você ter uma boa visão daquela marca, você não vai comprar. Então você tem que abraçar a marca. A marca, inclusive, quando uma marca ela tem uma estratégia muito boa, você defende ela, você até briga com as pessoas por conta de marca, sendo que ela não paga nada, nenhum centavo para você. Mas enfim, é isso que é marca, né? Então, é importante a gente ter a noção do que é marca para depois a gente entrar nesse assunto aqui. Ah, um adendo. A gente tá tendo uma obra aqui na frente de casa, então de vez em quando vai vir um barulho aí batendo e tudo mais. Eu vou tentar tirar na edição, mas eu acredito que não vai atrapalhar nosso raciocínio aqui não. Bom, vamos seguindo. Então, o que envolve marca, né? Marca envolve identidade visual, que compõe cores, tipografia, elementos gráficos, estilos de peças.
tem também a identidade verbal, que é o jeito que fala, a mensagem central, o tom e as promessas comunicadas. E tem também a questão da experiência, que é como a pessoa ela é atendida, como se sente, o que acontece antes, durante e depois de consumir. Então, uma marca ela tem esses componentes básicos aí dentro da construção dela que trazem a singularidade para ela. Você sabe que tem marcas que elas adotam uma cor específica, um estilo de falar. Hoje, por exemplo, tem muitas marcas de influenciadores, né? Que elas têm um estilo de ser um pouco mais agressivo, outro um estilo de ser mais feminino. Aí isso a gente vai entrar na questão de posicionamento, né? Na maneira como você vai falar ali. A experiência também é na maneira como você recebe um projeto. Por exemplo, eu estou trabalhando num projeto que vai ser um food truck, né? Que de luxo, tem alguns elementos ali, só que é de comida acessível. Ao mesmo tempo que a gente vai ter acesso a uma comida requintada, a gente também vai ter uma comida acessível. E um dos fatores, um dos elementos que a gente colocou ali na experiência é colocar, como é uma comida de rua, e o food truck vai ficar ali perto da calçada, a gente pensou em colocar pequenos travesseiros ali para as pessoas sentarem na calçada mesmo, para ficar mais à vontade para comer bem ali em frente. Então, essa parte da experiência ali na hora de você incluir, né, na entrega do seu produto é muito importante para a construção de uma marca. Então, a gente espera que dentro de muitas outras estratégias que a gente está criando ali, isso seja uma parte essencial na experiência dessa marca e seja marcante também. Então, existem outros elementos, como cheiro, sabor, enfim. Aí é um assunto mais extenso que a gente pode conversar depois. Porém, é isso que uma marca envolve, né? Seguindo, na prática, marca é aquilo que alguém diz sobre você quando não está na sua frente. É a soma entre o que você mostra, como você se posiciona, como entrega o que promete. Quando a marca ela é bem construída, ela gera reconhecimento, desejo, confiança e preferência, como a gente falou. Quando você tem uma marca bem estruturada, com um branding bem estruturado, você acaba criando uma comunidade fiel que vai defender a sua marca. Por isso que a gente costuma dizer, né? Eu costumo dizer que o melhor investimento que uma marca pode fazer é em estratégia de branding, porque isso vai tornar até mesmo o investimento em campanhas publicitárias dele mais barato. Isso vai gerar brand equity, que é o que a gente chama de brand equity, porque um exemplo clássico, para você entender o que é brand equity, bem resumidamente, é que, por exemplo, a Coca-Cola ela não precisa vender uma garrafa de Coca-Cola para dizer que é Coca-Cola, para faturar os milhões que ele fatura no mês. Coca-Cola ela tem um nome tão forte que as pessoas pagariam para ter ela como marca nela, numa camisa, numa ação, numa collab, enfim. Então, quando você estrutura bem a sua experiência, o seu processo de branding, consequentemente, você vai ter uma marca forte, vai ter uma comunidade forte que vai defender e vai fazer propaganda da sua marca de graça. Entendemos o que é marca, então a gente pode começar a entrar no ponto principal desse vídeo, que é a questão de que torna uma marca amadora. Quando uma marca ela parece amadora, ela tem pelo menos que se atentar a três pontos aí que eu destaquei, que é na questão visual, na questão verbal, na questão sensorial. Então, quando essas partes elas não estão bem alinhadas, consequentemente, aquela marca vai tomar prejuízo, porque ela vai ter uma estrutura muito boa de estratégia. Consequentemente, vai tomar prejuízo à frente. A gente vai ver algumas cases, inclusive, aqui, que provam isso. Por exemplo, na visual, a gente pode falar que a falta de padrão ela vai impactar diretamente nos três pilares consequentes, que é visual, verbal e sensorial. Na questão verbal, se a comunicação ela não conversa entre si também, posso acrescentar que não conversa como deveria conversar com o seu público, a marca ela vai ser prejudicada. E a questão sensorial, como a gente conversou na questão de experiência, o público ela sente falta de profissionalismo e clareza quando falta essa questão sensorial da marca. Então, o que a gente pode estudar, o que a gente pode procurar ver sobre a falta desses três elementos numa marca e como ela pode prejudicar. Então, eu trouxe aqui algumas cases importantes de marcas
Elas deram mole nesse ponto. A questão visual, verbal, sensorial. A primeira que eu trouxe aqui é uma marca chamada Tropicana. Ela fez a reformulação da embalagem dela lá em 2009. O que eu trouxe de ponto importante para a gente se atentar? A marca ela trocou a embalagem, que era uma embalagem icônica dela, né? Que era a laranja com o canudinho, que eles eram bem conhecidos, que os consumidores já associavam a frescor e originalidade por uma arte minimalista e genérica. Eu coloquei até aqui do lado alguns exemplos de como ficou, né? Como era antes, como ficou. E o resultado dessa mudança, olha só, hein? Isso daqui foi uma. Na cabeça, por exemplo, talvez, né, na cabeça do decisor ali, ou então de quem fez essa reformulação, eles acharam que isso talvez trouxesse mais modernidade, né? A gente tá evoluindo com o tempo, então a gente tem que trazer mais modernidade para a marca. Mas o resultado foi o seguinte: foi uma queda de cerca de 20% nas vendas em menos de 2 meses. 20% em 2 meses. Reflexo de consumidores que não reconheciam o produto e acabaram comprando concorrente. Olha isso. Então, eles tentaram imitar uma marca parecida, ficaram parecendo amadores, consequentemente, os consumidores chegavam nas gôndolas do mercado, não reconheciam aquela marca, não tinha muita familiaridade com a marca e compravam do concorrente. Então, na cabeça deles, ia funcionar porque, né, precisava de mais modernidade. A empresa ela foi obrigada a reverter a embalagem antiga. A mudança custou caro, não só em vendas perdidas, mas em imagem e confiança. Então, a gente vai ver outros exemplos de, de marcas que também fizeram isso, né? Se arrependeram no meio do caminho, na sua reformulação ali, e que tomaram prejuízo muito grande. E, bom, então, quando a identidade visual e sensorial, né, que no caso embalagem, percepção imediata, ela está profundamente ligada à memória e afeto do público, mudar demais pode gerar estranhamento e rejeição, especialmente se não houver um trade-off claro, que é o valor agregado, narrativo, benefício real. Então, quando você vai pensar numa reformulação da sua marca, você tem que pensar em todos os fatores, pensar em como aquilo impacta o cliente. Existe um profissional dentro do. Profissional não, mas existe uma prática dentro do processo de branding que a gente faz, né? Que é a parte da pesquisa de mercado. Então, quando a gente faz a pesquisa de mercado corretamente, a gente começa a perceber, começa a entender como os clientes, sim, os clientes veem a marca. Porque muitas vezes, né, que se costuma dizer, quando a gente quem está dentro da garrafa não consegue ver o rótulo da garrafa. Quem está dentro da marca ali não consegue ver com clareza como a sua marca ela está impactando as pessoas de fora. Então, é importante fazer todo esse processo, que é uma das partes do processo de branding que a gente faz, né, na construção de marca, de estratégia, que compõe essa parte. Então, a gente vai fazer entrevistas com colaboradores internos, com consumidores externos. A gente vai ver como as pessoas enxergam a marca para sim depois a gente criar uma estratégia. Seguindo, a gente tem um outro exemplo muito interessante. Essa marca aqui, eu tenho um carinho especial por ela, que quando eu era moleque, eu queria muito ter uma camisa da Gap. Se você é velho igual eu, você vai lembrar dessa marca aqui, né? A Gap. Gap ela passou por uma reformulação que não deu muito certo, né? Ela fez uma mudança de logo em 2010. A marca ela trocou seu logotipo clássico, que era reconhecido por décadas, por um design minimalista também genérico. Então você já deve ter visto essa marca aqui. Essa marca, pô, fez muito sucesso, né? Eu confesso que atualmente eu nem tenho acompanhado muito a Gap, não sei nem que caminho deu aí, que destino deu, mas você vê que era uma logomarca ali que era muito conhecida, as pessoas queriam, né? A galera da minha época ali queria muito a camisa da Gap. E a repercussão negativa nas redes sociais foi imediata. Os consumidores reagiram mal, houve críticas em massa e a marca recuou em apenas
6 dias voltou a ser original. Cara, incrível, né? Olha só, botei até um gráfico aqui, ó. 1990, depois outubro, 6 de outubro de 2010. Eles fizeram a reformulação da Gap, colocaram essa logo aqui, feia pra caramba. Desculpa, feia pra caramba. E depois, dia 12, eles voltaram. Esse comeback custou caro, não só em investimento de brand, produção, comunicação, mas principalmente confiança da base, que já via a marca como familiar e consistente. Todo mundo já conhecia a Gap. Eram essas 3 letras, era isso, era essa fonte serifada grossa, era isso. Era isso que as pessoas queriam, era isso que a marca vendia. Não precisava mexer. Se fosse mexer, era mexer em outra parte da estratégia. A estimativa de perda desse redesign, somando os investimentos de design, o lançamento, relações públicas, etc., alcançam uns 100 milhões de dólares. Pegou a visão? Então, identidade visual é um capital construído com o tempo, reconhecimento e memória emocional do público. Mudar sem um motivo convincente, sem respeitar essa herança, pode provocar rejeição instantânea. Cara, o próximo, a gente vai ver mais uma case aqui, inclusive já deve saber qual que é a case, né, que tá na capa, que a gente vai falar exatamente disso, não só disso, mas de outros fatores, mas a questão visual, quando você tem uma marca, existem várias marcas que já fizeram isso. Né? Depois eu vou trazer mais aprofundado, inclusive uma outra marca que tomou um prejuízo danado aí por conta de querer ficar mais geração Z. Enfim, a questão visual, ela, como eu escrevi bem aqui, ela tem um reconhecimento antigo, um reconhecimento, tem uma memória emocional com o público, consequentemente você vai é, fixar aquilo na mente das pessoas. Não tem motivo nenhum de você ficar mudando. A não ser que tenha outros fatores, enfim, estratégicos, que eu já, por exemplo, eu já participei de projetos que a gente teve sim que mudar toda a identidade visual por questões que o CEO da empresa ali deu mole e não registrou a marca, por exemplo. Aí teve que mudar tudo. Esse é um fator. Mas se você não tem um motivo para ficar mudando a sua marca, não muda. Você tem que pensar em outras partes estratégicas da sua reformulação e ver também se há necessidade disso, né? Pode ser outros fatores internos ali que, inclusive, que a gente mapeia na estratégia de branding que diz respeito a mudar ou não. Enfim. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa case. Essa case aqui foi muito engraçada, que é a New Coke, Coca-Cola, ela foi mal o barulho ali. Então, o lançamento da nova fórmula e reposicionamento em 1985. Nem era nascido ainda. Sou de 88. Faz os cálculos aí. Começou a mexer na brita ali. Ignora, galera. Enfim, a New Coke ela representou não apenas uma mudança visual ou embalagem, mas uma mudança de sabor para um produto icônico com quase um século de história. A embalagem também foi alterada. Então a gente saiu da Coca-Cola para New Coke. Os caras quiseram mudar a fórmula, sabor, embalagem, tudo. Cara, Coca-Cola. Não é de, não é de hoje, não é de ontem que a Coca-Cola ela é reconhecida como uma marca grande. As pessoas reconhecem o sabor da Coca-Cola, tanto que tem esse mito aí de ninguém saber qual é a fórmula da Coca-Cola. Algumas marcas tentam imitar o sabor da Coca-Cola, mas não conseguem. Os caras resolveram mudar. Então, a reação dos consumidores foi extremamente forte. Muitos reclamaram, houve protestos, telefonemas e cartas a ponto da empresa reverter a mudança em apenas, olha só, 79 dias. Cara, 79 dias para você fazer uma reforma. Assim, a gente não tem dados de quanto tempo que demorou essa reformulação da marca, o processo de branding dessa marca, né? Mas, por exemplo, nosso processo de branding aqui leva pelo menos 3 meses. Dependendo do processo de branding que for implementado, às vezes até mais. Mas você imagina levar esse tempo todo para chegar 79 dias depois e você tem que voltar tudo do zero. Ó, aí a gente, 79 dias depois, relançando a Coca clássica. Apesar do erro monumental, o caso hoje serve como lição sobre o valor da memória da marca, lealdade e conexão emocional profunda dos consumidores a
identidade original. Então, a gente pode ver alguns exemplos aqui, né? Tem muitas críticas aqui, esse banner aqui. Eles lançaram essa embalagem, pô, a embalagem tá bonitinha, legal. Colocaram uma fonte, você vê que saiu da cursiva aqui para uma fonte slab serif também, né? Ficou legal, gostei dessa. Ficou bem moderno pra época ali, mas a galera não queria isso. A marca não precisava disso. A marca não precisava de nada. É só continuar. Hoje a marca tem muito mais nome, obviamente, mas não era pra, pra ter mudado, né? Alterar algo essencial na marca, né? Essa é a lição que fica. Sabor, experiência, promessa emocional, porque a Coca tem essa questão da promessa emocional. Tanto que uma case muito importante aí é que não sei se você sabe, mas o Papai Noel não era vermelho antes da Coca. É isso. Pegou a visão, né? Então, ela tem um brand equity tão grande que ela conseguiu popularizar um ícone mundial com uma cor única, que é a cor da marca. Então, alterar algo essencial na marca, sem antecipar impacto, pode destruir laços construídos por décadas. Então, a Coca ainda existe, a Coca ainda é grande, porém, ela tomou um prejuízo muito grande nessa reformulação. Então, essas três lições aqui mostram pra gente como uma marca ela pode se tornar amadora, pode dar mole na hora da estratégia. E, falando em estratégia, não poderia deixar aqui de incentivar você a clicar no botão de curtir se você gostou e se inscrever no canal. E principalmente, se você precisa de uma estratégia para sua marca, envolvendo branding, envolvendo identidade visual, reformulação, enfim, conversa com a gente, tem um link aqui na descrição que vai ser muito importante para você clicar, entrar em contato com a gente, vai ser um prazer a gente trabalhar juntos aí. Então, até a próxima e valeu, obrigado por ter ficado até aqui.